viu Jesus multiplicando o pão e o peixe para aquela multidão faminta. Pedro que viu Jesus caminhando sobre as águas. Pedro que viu. Ele podia dizer, com esses olhos que a terra de comer, eu vi Jesus realizando essas maravilhas. Ele vai dizer, Senhor, o que o Senhor está falando, de fato, o povo não está entendendo. Mas para onde é que eu vou? Para onde é que Tiago e João que estão aqui do meu lado, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu acredito que isso que o Senhor está falando é verdade, que as suas palavras são espírito e vida. Eu não tenho para onde ir. Eu vou ficar contigo até o fim. É do teu lado. Eu vou ficar ao teu lado. As pessoas não estão entendendo essa sua pregação. Como até hoje, passado 2000 anos, muitos ainda não entendem a Eucaristia. E hoje o Senhor está pedindo de mim e de você a mesma adesão. E vocês? Querem ir com eles? Querem seguir esses aí que estão dizendo, mas a Eucaristia, na verdade, a Eucaristia é um simbolismo. A Eucaristia é uma representação. A Eucaristia, na verdade, é algo que nos faz lembrar de Jesus, mas não é o corpo e o sangue do Senhor. Tem tanta pessoa que prega isso. E vocês? Querem ir com eles? Porque no momento que eu digo que a Eucaristia é o meu corpo, é o meu sangue, no momento que eu digo, Jesus diz que eu estou na Eucaristia, sou eu, o teu Senhor, presente na Eucaristia, você vai dizer, mas é difícil isso? Como olhando ali para aquele ostensório, para aquele pedacinho de pão, para aquela bolinha branca ali naquele ostensório, ali é Jesus, é difícil para mim compreender que é Jesus. Não, é palavra muito dura, não dá. Jesus hoje está questionando a mim e a você, também você quer ir com eles? É uma adesão de fé, meus irmãos. O Catecismo da Igreja Católica vai falar no número 1371, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir só pelos sentidos, diz Santo Tomás de Aquino, mas sim só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, em capítulo 22, versículo 19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara, não ponhas em dúvida se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Eu quero repetir o que nos ensina São Cirilo. Não ponhas em dúvida, cristão, se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Se o Senhor que está dizendo aqui para nós, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O Senhor está falando, as minhas palavras são espírito e vida. O Senhor não mente. Quando o Senhor se revela a nós na Eucaristia, não é um Deus que nos engana, meus irmãos. É o Deus verdadeiro, é o Deus autêntico, ali presente na Eucaristia, dizendo, eu estou aqui para te alimentar. Para dizer aquilo que o nosso Pai Fundador, homem eucarístico, está dizendo, curado para adorar, adorar para ser curado. Somos curados quando adoramos o Senhor. Por quê? Porque diante da Eucaristia nós fazemos essa bela experiência da vida de Deus em nós. Você quer viver a vida de Deus? Então seja um homem ou uma mulher profundamente eucarístico. Adore Jesus na Eucaristia. Seja um homem ou uma mulher de missa diária. Receba o Senhor, receba o teu Deus. Mas eu quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Tanta gente agora que está acompanhando o Senhor indo para a vida e anseia, sonha pela felicidade. Como é que você quer ser feliz sem a vida de Deus dentro de você? Como é que você quer ter paz e quer ter prosperidade sem a vida de Deus dentro de você? Como é que você quer ter saúde sem a vida de Deus dentro de você? Tanta gente fica buscando a felicidade como que as apalpadelas e não percebeu que o segredo da felicidade está aí, em ser um homem ou uma mulher adorador profundamente eucarístico. O Senhor estava dando a Pedro e aqueles apóstolos e dando à sua igreja a receita, o segredo da vida em plenitude. Quem se alimenta com a minha carne, versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O Senhor não mente. Nós queremos felicidade, mas não queremos a vida eterna. É interessante isso, né? Queremos a saúde, mas não queremos a vida eterna.
Queremos paz, mas não queremos a vida eterna. Queremos dinheiro para pagar nossas contas, nossas dívidas, os carnês que temos ao monte no final do ano, mas não queremos a vida eterna. Queremos que nossos filhos tenham uma boa educação, uma boa escola, que tenham o melhor diploma, mas não queremos para eles a vida eterna. Meus irmãos, a vida eterna se encontra aqui, na Eucaristia, em se alimentar da carne do Senhor, em beber do seu sangue. Recentemente, vivi uma experiência muito bonita no Instituto Canção Nova, na primeira comunhão das crianças do Instituto Canção Nova, em que aquelas crianças recebendo a primeira comunhão foram muito bem preparadas. E ali nós víamos os pais chorando. Meu filho, ano que vem, com a graça de Deus, vai fazer a primeira Eucaristia. E o amiguinho dele, o João Pedro, estava ali fazendo a primeira Eucaristia. E ele ficou do lado, olhando ali. E eu vi o Paulinho, ali o pai do João Pedro, chorando, batendo foto do filho, lógico, um momento histórico, né? Ali tem que bater foto, ele batendo foto, mas eu vi aquele homem passando a mão assim no rosto, chorando. Paulinho da Edivânia chorando ali, porque o filho dele estava recebendo Jesus. Eu vi a Duda, que é filha de um casal da comunidade, o Edson e a Solange, chorando de soluçar por receber Jesus. Chorava de soluçar. Eu vi ali a Maria Eduarda chorando de soluçar e os pais chorando junto. Todo mundo, gente. Olhei para minha esposa que estava do meu lado, chorando, lavada de lágrimas. Todo mundo sendo evangelizado. Depois, conversando com um irmão meu que trabalha comigo no portal Canção Nova, ele partilhava comigo dizendo: olha, meu sobrinho estava ali recebendo a primeira comunhão, e eu confesso para você que eu senti vergonha. Ele partilhava isso comigo dizendo: eu senti vergonha de todas as vezes que eu recebi Jesus de qualquer jeito. Porque eu vendo aquelas crianças com tamanho temor, com tamanha adoração, com tamanha reverência diante do Santíssimo Sacramento, ele partilhava comigo dizendo: eu fiquei com vergonha de todas as vezes que eu recebi Jesus correndo, com displicência, porque eu vi aquelas crianças recebendo Deus, e recebendo Deus dentro do coração, ali chorando, agradecidas, mas com um profundo temor. Crianças, minha gente, crianças, nos seus 9, 10 anos, ali recebendo Jesus. Para eles o mais importante não era a foto com o padre, não era a foto com a família, não era estar ali com a velhinha na mão, não era estar ali de roupinha branca. Para eles o mais importante, porque eles foram bem preparados, eles receberam a primeira de muitas Eucaristias. Como é triste quando a gente vê jovens recebendo Jesus na primeira comunhão, e a primeira e única, né? Recebeu Jesus e depois some. Cadê? Sumiu. Foi apenas fazer uma formalidade, uma mera formalidade. Recebe Jesus para agradar pai e mãe e depois, debanda na vida. Cai numa trilha de pecado, se perde aí na vida. Recebeu Jesus uma única vez. Não, meus irmãos, se você pode, eu sei que você que mora na roça, mora aí longe, não tem oportunidade de receber Jesus todo dia. Às vezes o padre vai uma vez por mês. Mas quando ele for uma vez por mês, vá lá na Eucaristia, participe com todo amor, leva seus filhos, leva sua família. Ah, mas meu filho não quer saber da missa, meu filho não quer saber da igreja. E aí eu pergunto: que pai e mãe é você? Lá em casa a gente tem regra. Quando a gente fala de vida desregrada, a gente pensa numa sexualidade desregrada, aquela pessoa que só vive na pornografia, só vive na zona de prostituição. Então é uma alma desregrada. Meus irmãos, desregrado significa aquele que não tem regra. Uma casa que não tem regra é uma casa desregrada. E na sua casa é preciso que hajam regras. Se seu filho come do feijão que você traz para dentro de casa, se ele come lá na mesa daquilo que você traz, ele tem que saber as regras de casa. E a regra da casa precisa ser missa ao domingo. Não tem acordo não, missa ao domingo. Minha filha, uma vez, eu já partilhei isso em outro programa, dizendo que tem uma vez que ela deu uma crise: eu não quero ir na missa hoje. Começou a chorar. Não quero ir na missa porque eu quero ficar brincando com as minhas amiguinhas. E ficou lá, fez uma manha. Um momento de fraqueza dela. Catei minha filha, botei lá na varanda de casa, falei: minha filha, olha aqui, contempla a Canção Nova. Ela ficou olhando: olha que bonita que é a Canção Nova. Ela olhando a Canção Nova. Falei: esse território eucarístico, você está vendo aqui esse território eucarístico, minha filha? Aí ela: olha aqui tudo, capela, olha que bonito. Falei: sabe por que tem tudo isso aqui? Ela: por quê? Por causa da Eucaristia, por causa da missa. O que sustenta a Canção Nova é a missa. O que sustenta a Canção Nova, o que sustenta o mundo é a Santa Missa. Falei: então, minha filha, nós vamos para a missa. Não tem acordo não, troca de roupa e vamos. Aí ela: sim, pai. Não falou mais nada e nunca mais tocou no assunto. Entendeu? Entendeu?
que aquilo que o nosso Pai Fundador nos ensina, esse homem eucarístico, que o ápice e o cume da nossa oração e de toda a nossa vida está na Eucaristia. É o que o nosso Pai Fundador nos ensina aqui na Canção Nova. O ápice e o cume da nossa vida de oração se faz na Eucaristia diária. De preferência, se você pode, tem a oportunidade de receber Jesus todos os dias. Estou na minha correria de trabalho, meio-dia, eu tenho um espaço lá no meu trabalho de ir na missa, vá. Talvez aquela meia hora, que a missa, às vezes, aquela missa nas grandes capitais, missa rápida, né? Às vezes 20 minutos, mas vá. No seu trabalho, mesmo de terno e gravata, vá. Para você poder fazer a experiência de Pedro, de receber, de ter essa comunhão com Jesus, que diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Conta-se que certa vez, isso em 1227, em Toulouse, uma cidade do sul da França, Santo Antônio, nosso Santo Antônio Milagreiro, Santo Antônio que é conhecido como Santo Casamenteiro, Santo Antônio foi pregar nessa cidade. E pregando ali, nessa cidade na França, no sul da França, começou a falar exatamente sobre a Eucaristia. E ali ele pregando, um homem se levantou, interrompeu a pregação dele e falou: olha, eu não acredito em nada que você está falando, não. Da Eucaristia, que Jesus está presente na Eucaristia, que de verdade é o corpo dele e tudo mais. E ele foi falando: não, mas é as palavras do Senhor, e o Senhor não mente, lembrando de São Cirilo. Ele falou: não, até aí não tem problema. Mas se Jesus, olha o que o cara falou, aquela alma incrédula disse: olha, se de fato Jesus está presente na Eucaristia, então não somos apenas nós, seres humanos, que temos que reconhecê-lo, mas também todos os seres viventes precisam reconhecer Jesus na Eucaristia. Então eu vou te desafiar. Ele falou: se Jesus de fato está na Eucaristia, eu vou trazer a minha jumenta, e se ela se dobrar diante de Jesus na Eucaristia, aí eu vou reconhecer que Jesus de fato está presente na Eucaristia. E aí Santo Antônio topou o desafio, falou: tudo bem, traga aqui na semana que vem a sua jumenta. E aí trouxe. Só que aquele homem, com uma má intenção, fez aquela jumenta ficar com fome durante 3 dias. E aí E as pessoas ali juntou todo o povo para ver, né, o desafio, e tinha ali uma carroça cheia de feno. E aquele homem trouxe a jumenta, já imaginando, a jumenta logicamente vai correr e vai no feno. E Santo Antônio chegou com Jesus no ostensório, o Santíssimo Sacramento ali no ostensório. E naquele momento, a jumenta, ela estava indo em direção à carroça porque estava com fome. Quando ela viu Santo Antônio trazendo nas mãos o Santíssimo Sacramento, a jumenta parou, olhou para Jesus no Santíssimo Sacramento e se ajoelhou, se dobrou diante. Todo o povo começou a dizer que era um milagre, todo o povo começou a adorar Jesus, e aquele homem, que na verdade o jumento era ele, né? Na verdade, o jumento era aquele homem que não acreditava, se dobrou também e converteu-se e acreditou na Eucaristia. Meus irmãos, se até um jumento reconhece a presença de Jesus na Eucaristia, por que nós insistimos em não reconhecer? Por que a gente só busca Jesus na Eucaristia e só vai lá diante do Santíssimo Sacramento quando tem problema? Eu tenho um problema, Senhor, eu estou devendo, eu tenho esse monte de carnê para pagar, e agora, Jesus, eu vim aqui agora, nesse momento de adoração, pedir: resolve o meu problema. Eu só busca Jesus quando tem problema? Não, minha gente. Jesus está ali para ser adorado. Dobre os seus joelhos diante de Jesus na Eucaristia e você vai ver que você não vai se dobrar diante dos problemas. Quando você aprender a dobrar os seus joelhos diante de Jesus em adoração e reconhecer na Eucaristia: eu estou diante do meu Rei e Senhor, não vai haver problema, não vai haver enfermidade, não vai haver crise no casamento, não vai haver tentação que vai te dobrar, porque você já se dobrou. Satanás não vai conseguir fazer você se dobrar diante do problema, diante do sofrimento, porque você já é uma pessoa dobrada, já se dobrou diante da Eucaristia. E porque você é uma alma que se dobrou diante da Eucaristia, Satanás não tem mais como te dobrar diante dos problemas. Satanás não tem mais como te dobrar diante das tribulações. Você vai ser aquilo que o Padre Fabrício coloca neste livro: